Olá, meu nome é Matheus, sou artesão de Santa Bárbara do Oeste. Eu sou da empresa Aurora Mosaicos e hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma pintura em pontilhismo. Eu iniciei meus trabalhos com confecção de mosaico em azulejo, mosaicos em pastilhas de vidro, entre outros materiais. Eu faço trabalho de muralismo, grafite e pinturas também. Então o que você vai precisar são de pincéis para pontos bem pequenos. Se você quiser, você pode utilizar até um palito de dente. E a base é uma base de MDF que você encontra facilmente em casas que vendem materiais para artesanato, até mesmo em papelaria você consegue encontrar. E como eu disse, você não precisa necessariamente fazer num MDF. Se você quiser fazer até numa cartolina, num papel mais grosso, dá para fazer também. Além disso, você vai precisar do divino. É uma peça em gesso que também é vendida nessas casas de artesanato, nessas lojas de artesanato. É super barato, é coisa de centavos que você vai gastar para fazer essa peça. E é algo que vai dar muito destaque por causa das cores. Como é bem colorido em uma parede clara, traz muita vida para o ambiente. Você pode improvisar com o que você tem na sua casa, que é o que eu faço. Então, com a parte de trás dos pincéis, você consegue fazer essas bolinhas. Essa técnica que eu vou ensinar para vocês, ela não necessariamente precisa ser utilizada nessa única peça. Você pode utilizar ela em outras bases, em outras superfícies. Então, por exemplo, você consegue fazer peças como essa utilizando a mesma técnica. Caixinhas, enfim, você tem inúmeras outras possibilidades utilizando essa mesma técnica do pontilhismo. Essas daqui são, na verdade, bolinhas aleatórias que você vai fazendo. O que dá essa diferença nas cores é justamente o degradê que você faz. Então você começa sempre de uma cor clara e vai passando para uma cor escura, ou o inverso, começa de uma cor escura e vai passando para uma cor clara, e sempre buscando fazer uma combinação das cores. Então, por exemplo, se a gente vai utilizar nessas duas peças tons de cores quentes, então a gente tenta começar, por exemplo, de um amarelo claro para um amarelo escuro, um amarelo queimado, um laranja, um vermelho, um vinho e assim por diante. O primeiro passo por onde a gente vai começar vai ser a pintura do divino. Por quê? Ele precisa secar. Então a gente vai pintar ele, deixar secando e depois vai partir para a base. A pintura do divino, você tem que fazer ele em uma cor que se destaque, como nessa peça aqui. Então o ideal seria você pintar ele de branco ou de prata. Eu vou utilizar uma cor prata, é uma cor metal. Ela também é uma tinta PVA, só que ela é metalizada, tá? É bem simples. Não ligue para sujeira, porque você vai se sujar, você vai sujar a roupa, vai sujar as mãos. Não ligue, e se essa tinta cair também, ela sai fácil. Um paninho com água é tranquilo de limpar. Não tiver pincel em casa, quiser utilizar uma esponja, por exemplo, você consegue pintar ele com esponja. Então, a arte é para ser feita do jeito que você bem entender. Não tem regra. Bom, não tem segredo, é isso. Não precisa pintar a parte de trás, porque é onde a gente vai passar cola e grudar ela, tá? Então você pode deixar separadinho. Vou colocar aqui em cima dessa peça. Bom, para fazer a pintura eu utilizo tinta PVA, que você encontra em qualquer papelaria. Ela é uma tinta específica para fazer esse tipo de pintura em MDF, tá? Se você for utilizar uma tinta de tecido, por exemplo, ela não vai ter a secagem correta. Então o ideal é que você utilize a tinta PVA, tá certo? Então no caso eu escolhi as cores quentes para fazer os pontilhismos. E uma coisa que eu trago muito no meu trabalho, que eu gosto de deixar as peças bem coloridas. E o que vai deixar essas peças coloridas?
a diferença, as cores que vão dar contraste. Então, por exemplo, se eu vou utilizar para fazer os pontilhismos uma cor quente, eu posso utilizar a base, o fundo, uma cor quente também, porém vai destacar muito mais se eu utilizar uma cor fria, por exemplo, o azul. Então a gente vai pintar, nesse caso aqui eu vou fazer dessa forma, eu vou pintar a base com uma cor fria, com o azul, e por cima eu vou fazer os pontilhismos com as cores quentes. Segundo passo, então, a gente vai pintar a base, tá? Mesma coisa, pode pegar um pincel que você tiver na sua casa e ir espalhando a tinta. Bom, é isso, não tem segredo, nada muito difícil. A única dica é não fique preocupado com detalhes. Então, se alguma parte está um pouquinho mais escura do que a outra, por quê? Isso é a base e isso não vai ficar evidente. O que vai evidenciar mais na peça final serão os pontos, os pontilhismos. Agora é um momento de paciência e esperar secar. É super rápido, em 5 minutinhos isso daqui ou até antes, já dá para passar a mão e já dá para seguir nos próximos passos. Bom, aqui a tinta já secou, então já dá pra gente seguir. O Divino também já secou. Se você quiser utilizar outra peça que não seja o Divino, dá pra você utilizar e fica bem bonito. Então tem peças de gesso em formato de sol, em formato de flor, de borboleta, então fica bem bonito, fica a seu critério, tá? E tem diversos formatos também. Bom, próximo passo. Aqui na peça, eu faço no mesmo tom de branco ou prata que a gente pintou o Divino, a gente vai fazer os raios dele. Então aqui são 8 raios e a gente vai precisar de uma régua para fazer as linhas que a gente vai seguir. Pode fazer com um lápis, o ideal é que seja feito com lápis e não caneta, porque o lápis ele vai ficar mais discreto. Você vai fazer os pingos por cima, mas se ficar um pouquinho fora o pingo, vai aparecer o risco do lápis, então o lápis é mais discreto do que uma caneta. Bom, você vai precisar de uma régua, não precisa ser assim, pode ser uma régua normal, tá? E você vai tirar bem a medida, você vai posicionar ela, pegar nos extremos, bem nas pontas aqui, bem na onde você acha que é o meio, tá? Então no caso essa base aqui ela tem 13 centímetros, então eu coloco aqui e vejo bem na onde está os 13 centímetros. Na hora que você achar, você vai fazer um traço. Não precisa ser nada muito forte, tá? É algo bem discreto. Agora, o próximo traço você vai precisar fazer uma cruz. Então, da mesma forma. E faz o traço. Fez a cruz. Agora a gente precisa fazer mais 2 traços, que é bem no meio desses dois e bem aqui no meio desses dois também. Como que a gente vai fazer isso para sair bem certinho? Você vai medir, você vai pegar uma ponta e a outra e você vai tirar bem a metade dela. Então, por exemplo, aqui ó, de uma ponta a outra tem 9 centímetros. Metade de 9 seria 4,5. Então você vai fazer um pontinho. Na outra, a mesma coisa, é para ser 9. Às vezes pode dar uma variada, pode ser 9.2, 9.3, 9.5, não tem problema nenhum, não está errado. Por exemplo, nessa daqui de uma ponta a outra deu 9.4, então a metade seria 4.7. Você faz um pontinho também. E assim sucessivamente. Bom, depois que você fez os pontos, é só com a régua fazer um traço entre eles. Então posiciona ele passando bem no centro e nos outros 2 pontos e risca. E o outro dessa forma também.
Bom, você tem os 8 riscos traçados. Agora você vai voltar para a pintura. Bom, então com a mesma tinta que você pintou ou com a tinta branca, você vai fazer os raios, os pontilhismos nos raios. De preferência, pegue um pincel que ele não seja muito grosso, porque se você utilizar as pontas grossas vai ficar meio desproporcional. Então tente algo intermediário, entre um pouquinho mais grosso, por exemplo, do que a ponta de um lápis, tá? Então você vai molhar a ponta do pincel e vai fazer o pingo bem no meio, onde todas as linhas se encontram. Molha o pincel, faz um pinguinho bem do lado dele, sempre seguindo em cima da linha, tá? Então molha o pincel, outro pinguinho, pincel, pinguinho, tinta, pingo. Tenta sempre pegar a mesma quantidade de tinta, não ficar colocando o pincel no fundo. Por isso que eu utilizo sempre a tampinha, porque se você pegar muita tinta e pressionar muito forte aqui e cair muita tinta, os pontinhos eles vão ficar irregulares. Vai ter um pontinho grosso, um pontinho fino. Então tenta seguir um padrão. Nesse momento precisa ter calma. Isso daqui é uma terapia, mas é rápido. É só ter um pouquinho de paciência e foca no resultado final, tá? Então aqui a gente terminou de fazer, traçamos por cima da linha. Percebam que os pontinhos ele tem uma certa distância entre eles, então na hora que você for fazer, não faça um grudado em cima do outro, tá? Deixa um espaço bem pequeno para ele dar uma respirada, e é assim que fica. Agora a gente vai partir pro pontilhismo de fundo. Como que a gente vai fazer? Vai ser um pouquinho mais simples para fazer essa parte, por quê? Quando você molhar o pincel na tinta, você não precisa necessariamente pegar a tinta e fazer um ponto só. Como aqui o ideal é que os pontos eles sejam irregulares, eles não tenham um padrão diferente das linhas, o primeiro ponto que você fizer ele vai cair mais tinta, consequentemente ele vai ser um ponto maior. Então você já pode fazer outro ponto que ele vai sair num tamanho médio. E se você fizer um outro ponto, vai sair um tamanho menor. Então isso que vai dar a irregularidade da peça. E isso é o que a gente quer. Quando você for fazer, o ideal é que você imagine alguns círculos na peça. Então, quando você começar pela cor clara, por exemplo, você não vai fazer ela até aqui em cima, porque você tem mais 2 cores para utilizar e um espaço muito pequeno. Então tenta dividir essa peça em 3. Então, por exemplo, até aqui eu faço com o amarelo claro, até aqui eu vou fazer com o amarelo mais escuro, e do amarelo escuro em diante eu faço com o laranja. E você não precisa necessariamente fazer os pontos até essa linha. A transição ela é tipo um degradê. Então você faz, por exemplo, o amarelo claro e vai suavizando os pontos. Então fazendo aqui mais perto do centro, você deixa eles mais juntos, e aqui você deixa eles mais espaçados. E aí nessa transição você coloca um pouquinho de amarelo escuro aqui e um pouquinho de amarelo claro na onde era para ser o amarelo escuro. Eu falando assim pode ser que ficou meio confuso, mas fazendo fica bem simples, tá? Você pode utilizar o mesmo pincel, tá? Ou a ponta de um lápis ou o palito de dente. Eu recomendo que seja
o mesmo que você utilizou para fazer os raios. Então você vai começar pela parte clara. Então você vai molhar o pincel, você vai vir aqui bem próximo do centro e ir fazendo pontinhos. Então, ó, aqui eu já fiz 6 pontinhos, tá vendo? Aqui, mais próximo do centro, você pode deixar eles mais juntos. E conforme você vai espaçando, você vai deixando os pontos mais longes. Então, aqui mais junto e vai espaçando. Pode fazer isso em todos os raios da peça. Então, mais junto, um ponto grande, um ponto pequeno. Aqui não precisa ter padrão nenhum, tá? E aqui vai espaçando. Então, aqui a gente acabou com a primeira tinta, que é o amarelo claro. Importante, é sempre bom você começar com uma tinta e finaliza com essa tinta, limpa o pincel. Porque se você for querer fazer amarelo claro e já em seguida fazer o amarelo escuro e já o laranja para daí voltar no amarelo claro, primeiro que você vai perder tempo, segundo que às vezes você vai acabar misturando a tinta, não vai ficar legal. Então foca primeiro em um tom, depois outro tom e depois o terceiro tom, tá? Então, por exemplo, aqui a gente acabou com o amarelo claro. Agora a gente vai limpa a ponta do pincel, pode limpar assim na mão. Você vai pegar o amarelo escuro e vai fazer a mesma coisa. Porém, você vai começar bem aqui no limite da onde os espaços começam a ficar maior. Lembra daquela linha imaginária? Então a gente vai seguir mais ou menos até aqui com os pontos amarelos e fazer alguns pontos aleatórios mais próximos da borda. Então, ó, dessa forma. E aqui, próximo do amarelo claro, a gente vai fazer os pontos mais juntinhos para dar mais consistência nele. E você pode entrar com o amarelo escuro um pouquinho para dentro do amarelo claro também. Então, tipo, na onde eles estão mais juntinho, você tenta achar umas brechas que você deixou, ou depois isso na hora que a gente finalizar a peça, com o palito de dente que ele é mais fino, a gente vai conseguir preencher esses espaços que estão mais vazios, tá? Então aqui a gente terminou de fazer o amarelo escuro, a gente vai partir para o laranja, onde a gente deixou os espaços, e a mesma coisa, a gente vai começar com os laranjas mais próximos aqui e vai tentar entrar um pouquinho no meio desses amarelos, para justamente dar essa sensação de degradê, de transição, para não ser um corte seco, tá bom? Mesma coisa, limpa a ponta do pincel, molhou no laranja, faz um ponto grande, médio, menor e assim por diante. Paciência, bota uma música e seja feliz. Agora a gente acabou com a parte laranja, que era a última que faltava. E como eu disse anteriormente, a gente pode, com um palito de dente que ele é um pouco mais fino, fazer os espaços onde você achar que tá muito azul, muito do fundo, você vai completando com as cores. Então, novamente, começa pela cor mais clara e cuidado para não bater com a mão nas tintas de fora, que elas estão mais úmidas agora, e vai fazendo os pinguinhos menores para ir preenchendo esses espaços. É bem delicado e tem que tomar muito cuidado para não manchar as outras, tá? E sempre respeitando aquele limite.
de amarelo claro, amarelo escuro e o laranja, para não se confundir tanto e dar justamente esse degradê que é o que a gente quer. Agora a gente vai para o último passo, que é colar o nosso divino. Então o que eu utilizo aqui é essa cola da Cascorez. Ela é muito boa, ela é muito firme, e o bom dela é que quando ela seca, ela não fica branca, ela fica transparente. Então quando você colocar aqui, se por um acaso você colocar um excesso muito grande e na hora que você fixar a cola vazar para o lado, não tem problema nenhum, aquilo vai secar e vai ficar transparente. Mas daí é essa cola aqui, tá? É a extra da Cascorez. Então você sempre deixa na linha central aqui a cabeça do divino e o rabo, tá? Para deixar ele bem certinho. E é isso. E espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.